Olá, tudo bem com você? Hoje vamos para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje a nossa aula é para o 9º ano. Hoje nós vamos fazer exercícios aí que envolvem racionalização de denominadores e potência com expoente fracionário, conteúdos já vistos. Meu nome é Luan, sou professor de matemática da rede pública do estado do Acre. Então agora vamos resolver o primeiro exercício aí que envolve racionalização de denominadores. Então vamos lá, vamos racionalizar o denominador da fração 2 sobre raiz de 5. Né? Repare que raiz de 5 é um número irracional e para facilitar as contas aí que essa fração pode aparecer, eu quero deixar esse denominador racional. Então para isso, olha o que nós vamos fazer. A gente vai multiplicar por raiz de 5 em cima e embaixo. Por quê? Porque embaixo, quando eu fizer raiz de 5 vezes raiz de 5, vai dar 5. Porque eu tenho a raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, que por definição é o próprio 5. E além disso, se eu multiplico por raiz de 5 em cima e embaixo, eu não altero o valor da minha fração, certo? Porque eu fiz operações em cima e embaixo, né, usando o mesmo número. Então, ó, aí é só finalizar. 2 vezes raiz de 5 dá 2 raiz de 5, e raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. Então, está racionalizado aqui o nosso denominador. Item B, 6 sobre a raiz quinta de 3. Bom, eu tenho que multiplicar alguém aqui embaixo pela raiz quinta de 3, de modo que este denominador fique racional. Você concorda que se eu multiplicar, se aqui dentro eu fizesse 3 elevado a 4 multiplicado por 3, eu ia conservar o 3 e ia somar o 4 com 1 daria 5, né? E aí eu teria raiz quinta de 3 elevado a 5. Opa! Isso é 3, né? Usando uma das propriedades que nós vimos. Então é justamente isso que nós vamos fazer. Eu vou multiplicar pela raiz quinta de 3 elevado a 4 em cima e embaixo. Então olha o que vai acontecer, ó. 6 multiplicado pela raiz quinta de 3 elevado a 4 sobre a raiz quinta de 3 multiplicada pela raiz quinta de 3 elevado a 4. Em cima fica 6 raiz quinta de 81. E embaixo, como os índices são os mesmos, eu posso transformar esse produto de radicais num só produto. Então fica raiz quinta de 3 multiplicado por 3 elevado a 4. Caso você não lembre desse macetezinho quando nós temos aqui um índice diferente de 2, você pode retomar naquela aula lá que tem explicando direitinho, tá? Então aqui vai dar, ó, 6 raiz quinta de 81 e aqui embaixo fica, ó, raiz quinta, né, aqui eu somo os expoentes, eu tenho uma potência, eu tenho um produto de potências de mesma base, então fica raiz quinta de 3 elevado a 5. E aí, né, finalizando, fica 6 raiz quinta de 81 sobre 3, já, né, que aqui eu posso cancelar o índice com o expoente e sobra o 3. No terceiro caso, nós temos 2 sobre a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3. Você lembra disso, ó, desse macetezinho? A raiz de A mais a raiz de B multiplicada pela raiz de A menos a raiz de B é A menos B. Eu não preciso nem fazer a distributiva, eu vou direto usar esse resultado. Então, ó, se eu multiplicar aqui em cima e embaixo por raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3, eu não altero a minha fração e de quebra eu racionalizo o meu denominador. Então eu faço 2 vezes raiz de 2 menos raiz de 3, né, que vai dar esse valor aqui. E aqui embaixo, ó, não preciso nem fazer conta, eu uso direto esse valor aqui, ó. 2 menos 3 é como se o A fosse 2 e o B fosse 3, né? Aí fica 2 menos 3. 2 menos 3 dá menos 1, aí fica finalizado aí a nossa racionalização, ok? Vamos agora para o exercício 2. Expresse cada potência na forma de radical. Aqui a gente vai fazer, né, a gente vai usar esse nosso macete aí, essa nossa definição, né, de potência com expoente fracionário. Lembrando que aqui m e n são números inteiros e o n é natural maior ou igual que 2. Então, sendo a número positivo, a elevado a m sobre n para nós vai ser a raiz enésima de a elevado a m, certo? Vamos usar essa definição aí para resolver o exercício. Então, o primeiro exemplo, nós temos 2 elevado a 1 sobre 2. Nós temos aí uma potência com expoente fracionário. Eu quero converter isso para a forma de radical. É só usar o que está aqui, certo, gente? É muito simples, ó. Aqui meu m é como se fosse 1, o meu n é como se fosse 2, e o meu a é como se... O meu a, na verdade, faz o papel do 2, né? O 2 aqui faz o papel do a. Então, é só eu usar a definição, certo?
fica raiz quadrada de 2 elevado a 1. Percebeu? O numerador aqui virou expoente do 2 dentro do radical, certo? E o índice o índice da raiz, ok, virou, aqui no caso, né, o índice da raiz, na verdade, era o denominador da nossa fração do expoente. Então, 2 elevado a 1 sobre 2 é a raiz quadrada de 2 elevado a 1. Lembrando que eu não coloquei aí o 2 no índice, porque quando é raiz quadrada, a gente não precisa colocar. Você lembra disso, né? Item B, 6 elevado a 1 sobre 4. Mesma ideia. Vou transformar em radical. 1 vira expoente do 6 dentro do radical e o 4 vira índice da raiz. Então, eu tenho que 6 elevado a 1 sobre 4 é a raiz quarta de 6 elevado a 1. Ok? A gente pode determinar esse cálculozinho, você pode terminar. Né? Fica a raiz quarta de 6. Item 6, 7 elevado a 2 terços. Mesma ideia, fica a raiz cúbica de 7 ao quadrado, ok? Repare, o 3 era denominador da fração do expoente, virou índice da raiz. O 2 era o numerador do expoente, virou expoente do 7 dentro do radical, ok? Item D, 1,2 elevado a 4 sobre 5. A mesma ideia, fica a raiz quinta de 1,2 elevado a 4. Novamente aplicando a definição. Item E, 4 elevado a 0,6. Aqui é importante você tomar um pouquinho de cuidado, porque aqui nós não temos um expoente fracionário, nós temos um expoente decimal. Mas 0,6, você lembra, é um número, o quê? Racional. E todo número racional pode ser representado por uma fração, você lembra? Então, ó, a fração que representa o número 0,6 é a fração 3/5. Então, fica 4 elevado a 3/5. E aí eu aplico a definição. Fica a raiz quinta de 4 ao cubo, certinho? Então, finalizado aí o exercício. E aí fica a raiz quinta de 64, porque 4 ao cubo, né, dá 64. Caso você não lembre como é que a gente converte 0,6 para a forma fracionária, você pode colocar 0,6 deslocando a vírgula uma casa para a direita, aí fica 6 sobre 10, né? Você andou uma casa, então coloca só 10, e depois você simplifica a fração. Aí você chega na fração 3/5, que é a forma irredutível de 6 sobre 10. Ok? Então vamos para o próximo exercício. Calcule. Né? Vamos lá. Eu vou deixar esse lembrete aí porque a gente vai precisar dele em algum momento, nesse exercício. Letra A. 256 elevado a 1 sobre 4. Bom, como é que nós vamos fazer aqui? Nós temos uma base de 256 elevado a um expoente fracionário. A gente pode, então, aplicar, né, a definição. Né? Primeiro, a gente vai observar o seguinte, que o 256 é a mesma coisa que 2 elevado a 8, certo? Então, 256 elevado a 1 quarto, usando a definição lá de expoente de potência com expoente fracionário, nós temos que esta conta é a mesma coisa que a raiz quarta de 2 elevado a 8. 2 elevado a 8, não se esqueça, gente, é 256, tá? Então, ó, o que eu posso fazer aqui? Eu tenho raiz quarta de 2 elevado a 8. Agora eu vou escrever isso em forma de... Vou voltar para a potência com expoente fracionário. Fica 2 elevado a 8 sobre 4. Né? Quem está dentro do radical como expoente vira numerador e o índice da raiz vira denominador. Então fica 2 elevado a 8 sobre 4, que dá quanto? 2 ao quadrado, né? 8 para 4 dá 2. E quanto que é 2 ao quadrado? 4. Isso quer dizer que 256 elevado a 1 quarto seria 4. Item B. 125 sobre 343 elevado a menos 1 terço. Bom, não se esqueça que nós temos um expoente negativo, né, sendo n aqui natural, a elevado a menos n fica 1 sobre a elevado a n, certo? Então, 125 sobre 343 elevado a menos 1 terço, como é que eu posso consertar esse sinal negativo aí? Eu posso inverter a minha fração da base, mandar o 343 para cima e o 125 para baixo. Quando eu faço essa inversão, o que acontece, né? O expoente fica positivo. E aqui eu posso aplicar a definição, né, de potência com expoente fracionário. Então, olha como é que vai ficar aqui. Ó. Vai ficar a raiz cúbica de 343 sobre 125.
E aí o que vai acontecer? Eu tiro a raiz cúbica em cima e embaixo, né? Porque eu tenho aí uma raiz cúbica de uma divisão. E aí eu posso dividir em cima e embaixo, ok? Tirar a raiz cúbica em cima e embaixo, melhor dizendo. Então fica a raiz cúbica de 343 sobre a raiz cúbica de 125. A raiz cúbica de 343 é 7. E a raiz cúbica de 125 é 5. Portanto, essa minha potência aqui, ó, tem como resultado 7 sobre 5. Item C, 49 elevado a menos 3 sobre 2. Bom, a gente pode fazer assim, o 49, você lembra que é 7 ao quadrado, né? Então, no lugar do 49, vou pôr 7 ao quadrado, ok? E daí, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou usar a potência da potência, conservo a base e multiplico os expoentes. Então, 2 multiplicado por menos 3 sobre 2 dá menos 3, o 2 se cancela, então fica 7 elevado a menos 3. Usando essa formulazinha aqui, fica 1 sobre 7 ao cubo, que dá 1 sobre 343, ok? Então, finalizamos aí o nosso exercício. Então, essa foi a nossa aula sobre resolução de exercícios envolvendo expoente fracionário e racionalização de denominadores. Depois você vai lá na plataforma, assista novamente essa aula de maneira bem devagar, pausada, para que você possa entender bem as passagens, depois faça exercícios para que você fixe bem, ok? Até a próxima, fique com Deus e bons estudos. Fechou.